A grande mídia tende a assustar muito as pessoas e dá a ideia de que essa epidemia é uma epidemia sem fim, que só com a vacina ou só com um remédio milagroso poderá terminar no futuro, não agora. A presidente da Fiocruz, fazendo coro nesse movimento de colocar pânico na população, disse que tem que ficar todo mundo fechado em casa por 2 anos. O Imperial College diz que são 18 meses até encontrar uma vacina. Isso não tem sentido numa epidemia viral. As epidemias virais têm um curso e é importante que a população saiba como funciona, que a população saiba como começa, como evolui, em que momento que as curvas se desenham de subida e descida da epidemia e quando a epidemia vai para o fim. Para isso eu fiz aqui um esquema simples que mostra a linha do tempo. Essa aqui é a linha do tempo do contágio de uma epidemia. Aqui é o momento que a pessoa se contamina, é o dia 1. Ela não sente nada quando é contaminada, ela vai apresentar os primeiros sintomas no dia 5, é o período de incubação do vírus. Aqui o vírus está entrando na célula, está começando a se replicar. Quando ele começa a se replicar em grande quantidade e sair da célula para infectar outras, começam os sintomas. Os sintomas é no dia 5, em média. Isso não é um número absoluto, em média. Pode ser mais, pode ser menos. Quando vai para a hospitalização, em geral é ao redor do 9º dia, que a pessoa acaba se internando. Ela não melhora, a maioria das pessoas melhora fazendo tratamento em casa, né? E ela evolui para a hospitalização. Na hospitalização, ao redor do dia 9, ela pode seguir hospitalizada e em determinado momento ir para a UTI. E os casos mais graves, que infelizmente acontecem, pode vir a óbito, em geral ao redor do dia da 4ª semana. Essa é a linha do tempo dos casos que pode evoluir até o óbito. Eu queria dizer só para tranquilizá-los que 99,8% das pessoas que se contaminam, que vão ter o vírus, que vão ficar com o vírus, que vão contaminar outros, 99,8% dessas pessoas não vão falecer, não vão a óbito. Né? É só 0,2%, é uma pessoa em cada 500 que pegam o vírus que infelizmente pode vir a falecer. Em geral, as pessoas mais idosas, com doenças crônicas, com doenças mais graves, que são mais frágeis. Então é muito importante que as pessoas entendam isso para entender como é que se desenham as curvas e até para saber quando é que começa, quando chega no auge a epidemia e quando ela termina. A mídia tenta só assustar e mostrar que está piorando. No dia 29 foi anunciado que tinha 1.500 óbitos. Né? Na verdade houve informação atrasada do estado de São Paulo, que acumulou dois dias. Houve um número em torno de 500 e poucas pessoas que vieram a falecer em 3 dias, e 1.000 e tantas pessoas faleceram em 60 dias anteriores. E essas notificações atrasadas, elas vêm todo dia, muita notificação atrasada, elas são jogadas num dia só, como se as pessoas tivessem vindo a falecer naquele dia. Dá a falsa impressão que está piorando a epidemia, quando ela, na verdade, ela já passou o ponto mais grave da epidemia. Os óbitos, por exemplo, essa curva dos óbitos aqui está ao redor do dia 15 de maio, o pico dessa curva. De lá para cá vem diminuindo, quando se coloca o óbito na data certa, e não só o número de registros acumulados no último dia. A hospitalização também mostra uma redução da epidemia a partir da 20ª semana, isso é na primeira para a 2ª semana de maio. Há uma redução do número de pessoas que se internam com um diagnóstico de infecção respiratória grave pela Covid. E o início dos sintomas está ao redor da 18ª semana, é a última semana de abril. Né? Então, da última semana de abril para cá, cada curva dessa conta a história do seu período, né, onde elas acontecem na linha do tempo, e mostra uma redução dos casos. Hoje, o Brasil, o conjunto do Brasil, está diminuindo o número de internações, está diminuindo o número de casos de óbitos, né, e está também diminuindo o número de pessoas que começam a ter sintomas. Porém, ainda existem surtos no sul e no centro-oeste, que também tendem a cair agora, que são surtos que foram produzidos pelo inverno.
São regiões onde o frio está mais intenso e regiões onde não tinha circulado muito vírus antes. Somando tudo, a tendência é de queda. No sul começa a cair nas próximas semanas. Essa semana começa a cair, nas próximas semanas deve terminar. E no resto do Brasil já está terminando. Manaus já voltou, inclusive, a ter aula, ter as escolas se reabrirem. Tanto no Nordeste quanto no Rio de Janeiro e em São Paulo já voltou, está voltando a atividade normal do comércio. Enfim, a epidemia está indo para o fim. É isso que é importante as pessoas saberem. Ela não está piorando. Ela não vai ser uma coisa interminável que vai tornar a vida de vocês insuportável. Não tem motivo nenhum para achar que está piorando. Ela está melhorando. Esses dados que vocês estão vendo são dados do Ministério da Saúde. É um boletim que toda semana o Ministério da Saúde publica com dados concretos, recolhendo todas as informações de todos os estados. É importante que vocês tenham essa ideia de que como a epidemia está se comportando, que ela tende agora a ir para o fim, que o pior já passou. Na verdade, a grande mídia está tirando o direito de vocês de saberem que o pior já passou. Isso é que eu acho a coisa mais triste que a grande mídia está fazendo. Estimulando o pânico, estimulando o medo. O pior já passou, a epidemia tende a terminar e vai terminar muito antes de ter uma vacina. Isso é uma informação também importante. As vacinas demoram para ser produzidas. Todas essas vacinas que estão sendo já testadas, elas provavelmente vão estar viáveis de ser utilizadas no primeiro semestre do ano que vem. A epidemia termina antes, a epidemia termina agora, nas próximas semanas. Então é importante que vocês saibam disso. Vamos nos proteger, vamos usar máscara, vamos lavar as mãos, tomar as medidas de precaução. É importante que os governos testem, né, principalmente os governos que estão tendo agora no sul e centro-oeste, que estão tendo um aumento, um pequeno surto por causa do inverno, façam uma testagem maior da população para localizar os portadores do vírus, que podem estar, grande maioria, assintomático e que pode estar transmitindo e estar contaminando. É assim que nós vamos enfrentar essa epidemia. Não é fechando, não é quebrando o comércio, não é quebrando... As lojas não têm culpa da epidemia, né? A epidemia, o vírus já se disseminou e ele vai cumprir o seu trajeto, gerando numa parcela da população uma imunidade maior que faz com que o próprio vírus não consiga mais progredir e termine. É assim que terminam as epidemias.